Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Yuri e hoje o tema vai ser treinamento e desenvolvimento, tá bom? Que é um dos pilares aí mais importantes dentro da área aí de recursos humanos, que é o assunto do nosso módulo, né? Então, vamos aprender e entender também como essas práticas, né, elas impactam tanto no desempenho das empresas quanto nos crescimentos aí dos colaboradores, beleza? Nessa aula nós vamos compreender alguns conceitos de treinamento e desenvolvimento, tá bom? A gente vai explorar também os tipos de treinamentos mais utilizados e também a gente vai refletir sobre a importância disso nas empresas e organizações, beleza? Então, é claro que a gente também vai ver alguns métodos práticos, né, em sala de aula, mas como essa aula é gravada, né, para você que perdeu a aula, a gente pode estar pesquisando no Google por exemplos práticos, beleza? Então, podem fazer isso em casa também. Então, vamos começar então pelo conceito, né, de treinamento. Então, é um processo de capacitação assim que a pessoa chega na empresa, beleza? Então, busca desenvolver habilidades bem específicas ali para melhorar o desempenho dessa pessoa ali no cargo, né? Obviamente, ela chegou na empresa, ela não sabe como funcionam as coisas, então é muito importante o treinamento, né? Então, você imagina aí um atendente que vai passar por um treinamento de sistema, né, assim que ele chega na empresa. O objetivo é que essa pessoa se torne, né, mais rápida, mais eficiente, familiarizada com esse sistema, beleza? E já o desenvolvimento, ele vai ter um foco ali mais amplo, né, digamos assim. Ele é mais voltado para o crescimento contínuo mesmo do colaborador, do funcionário, né? Então, muitas das vezes, o desenvolvimento ele vem para pensar mais no futuro desse funcionário ali dentro da empresa. Então, a gente pode realmente imaginar como o treinamento sendo algo mais imediato, né? E o desenvolvimento sendo algo mais para longo prazo, né? Então, uma empresa mais saudável, ela vai trabalhar com esses dois lados, né? Mais para manter a equipe, o time de colaboradores mais afiado, né? E preparado para qualquer tipo de desafio, beleza? E aí um conceito muito importante dentro, né, desse assunto do treinamento e desenvolvimento é o de educação corporativa, né? Então, diferente dos treinamentos pontuais, ela é mais como uma estratégia, né, a longo prazo, que vai buscar criar como se fosse uma cultura de aprendizado ali dentro da organização, beleza? Então, a empresa deixa, né, de apenas ensinar e passa a formar funcionários. Isso é muito bacana, né, e desenvolver pessoas, né, com aquela visão mais crítica ou visões inovadoras que podem estar, né, mais alinhadas aos objetivos da empresa, né? Então isso é muito importante. Então exemplos disso aí seriam algumas empresas, né, que fornecem cursos em plataformas como a Udemy, né, a Alura. Então isso tudo é parte da educação corporativa, né? Então vocês imaginam aí empresas como o Google, o Itaú, né, que são cases, né, que realmente fazem sentido nesse meio, né? Elas entendem como os funcionários bem formados pensam melhor, resolvem melhor e criam soluções mais alinhadas ao mercado, né? Então, elas realmente entendem a importância da educação corporativa, beleza? Agora que a gente já entendeu o que seria a educação corporativa dentro do treinamento e desenvolvimento, a gente vai olhar mais para os principais objetivos, né, do treinamento e desenvolvimento dentro de uma empresa. Que a gente pode pensar, né, muita gente pensa, isso é até comum, que o treinamento ou desenvolvimento são gastos, né? Sendo que tem uma outra forma de olhar para isso, que seria olhar como investimento. E como todo investimento, ele tem que ter metas claras, né? Então, um dos primeiros objetivos aí seria para aumentar a produtividade, né? Então, as pessoas mais capacitadas, né, com treinamento, elas passam a executar suas funções com mais eficiência e qualidade, obviamente. Outra coisa que é importante também é na questão de reduzir a rotatividade, né? Quando a empresa investe nas pessoas, né, elas se sentem mais valorizadas, isso é normal, e elas tendem a permanecer na empresa, né? O que reduz a rotatividade e melhora a imagem da empresa ali no mercado com relação a isso, beleza? Também é importante para acompanhar as mudanças de mercado, né? Obviamente, tá sempre surgindo novos sistemas, novas tendências, novas necessidades, né, digamos assim.
Então, com treinamento e desenvolvimento, o time acaba ficando sempre atualizado, né? Isso é muito importante. E o último objetivo seria mais para desenvolver lideranças, né? Então, formar ali internamente, dentro da empresa, futuros líderes, né? Alinhados à cultura e objetivo da empresa. Isso é muito importante, até para quando você precisar, né? Às vezes surge uma vaga dentro da sua empresa, você não precisar buscar uma pessoa fora, né? Porque isso realmente gera alguns gastos a mais, né? Do que você promover uma pessoa que já está ali e entende dos processos ali dentro da empresa. Então, se você forma lideranças, né, com os treinamentos, você já facilita esse processo aí, caso surja uma vaga dentro da sua empresa, beleza? Então, sempre que a gente pensar, né, em treinamento e desenvolvimento, a gente precisa lembrar que ele serve tanto para agora quanto para o futuro da empresa. E, obviamente, né, antes de aplicar qualquer tipo de treinamento, é importante a gente seguir um processo, né? Então, a gente tem algumas etapas que a gente precisa sempre estar seguindo, né, à risca, que é a etapa do diagnóstico, do planejamento, da execução e a parte também da avaliação, né? Muitas empresas pulam direto para a execução e depois não entende, né, por que não teve resultado. Então, a gente vai estar aprofundando em alguns desses temas, né? O primeiro seria o diagnóstico, né, que é o levantamento de necessidades. Então, antes de sair treinando todo mundo, é preciso entender, né, quais são as reais necessidades da empresa, o que está dando errado, né, onde que o desempenho está abaixo do esperado. Então, é importante entender exatamente onde precisa ser aplicado ali o treinamento. Pode ser uma equipe que não domina uma nova ferramenta, então uma área com falhas de comunicação ou até com problemas de postura profissional mesmo. Então, identificando esses tipos de problemas, né, você consegue, com essa análise, designar um treinamento específico para esses casos, né? Então, essa análise ela pode incluir entrevistas também, né? Observações no dia a dia, aplicação de testes, pesquisas internas, também tem a parte de avaliação de desempenho. Então, sem um bom diagnóstico, a chance de investir errado, né, no treinamento é muito alta. Então, é uma etapa muito importante. Outra etapa é a questão dos métodos de treinamentos, né? Porque a gente tem vários tipos de treinamentos e são importantes a gente abordar isso aqui, né? Então, os métodos eles vão ser as abordagens utilizadas aí pela empresa, né? Principalmente para melhorar habilidades, conhecimentos, né, dos colaboradores. E das mais utilizadas, né, a gente tem algumas. A primeira delas seria as palestras e workshops, né? Que são ótimos quando a empresa quer passar um conteúdo em pouco tempo, né? E é o que mais acontece mesmo. E entrando em métodos mais personalizados, a gente também tem o coaching, que seria mais focado em performance e metas, né? Então, essa pessoa, né, o mentor, ele trabalha mais com esse desenvolvimento de carreira, né? De aconselhamento. Então, é geralmente alguém com mais experiência que compartilha as vivências com quem está começando ali na empresa. Então, são dois métodos poderosos. Então, o segredo seria combinar alguns métodos com inteligência de acordo com o problema que você identificou ali no levantamento de necessidade. Então, não existe uma fórmula mágica, né, digamos assim. O método certo ele vai depender mais do perfil ali dos funcionários, né, do conteúdo e do objetivo do treinamento, beleza? E depois de aplicar, obviamente não acabou. Então, vem a etapa de avaliação, né, e aqui a gente vai precisar verificar se o treinamento realmente fez a diferença. Então, isso pode ser feito aí tanto por questionários de satisfação, análise de desempenho antes e depois do treinamento, feedback dos líderes e até indicadores mais práticos, né, como redução de erros, aumento de produtividade, beleza? Então, se a avaliação mostra que o treinamento não teve impacto, a empresa pode ajustar o conteúdo, né, ou o método até para voltar o diagnóstico para refinar, né, o treinamento, beleza? Então é importante você não apenas aplicar o treinamento, mas medir os resultados e aprender com eles, beleza? E por fim, né, o treinamento e desenvolvimento como diferencial competitivo. Empresas que investem nisso, elas têm mais inovação, né, têm mais retenção de talentos e, obviamente, também têm mais produtividade. Então, em um mercado competitivo, isso com certeza faz toda a diferença, né? Além de
as novas gerações valorizarem, né, muito mais as empresas que vão investir no desenvolvimento pessoal. Então, isso atrai talentos, né, de forma natural e fortalece a marca em si, beleza? Essa foi a aula de hoje. Próxima aula a gente vai continuar falando sobre RH. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E é isso, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.